Hello! E aí, meu povo? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Seja bem-vindo ao podcast. Esse é o podcast mais animado de todos os tempos. Fica com a gente até o final. Cara, a gente tá dando conteúdo bombástico aqui toda semana. Ó, quem mora aqui nos Estados Unidos sabe como a vida daqui é louca. Uma pessoa tirar um tempo, tipo 1 hora, pra fazer uma live é surreal. Surreal, assim, é trilouco. E a gente tem se esforçado muito, o Guilherme lá em Nova York, eu aqui em Chicago, pra gente toda semana tá trazendo pessoas, assim, que possa agregar a sua vida, a sua história, te motive a sair da zona de conforto. Convidei a galera, muito top. Galera, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Vocês acreditam que a gente ainda tem o grupo do 3º ano do ensino médio? Olha que tem uns 15 anos já, eu acho, que a gente terminou o ensino médio, se não tiver mais. E a gente tem o nosso grupo do terceirão. A galera é muito massa, velho. E a gente é muito unida, a gente é muito parceiro. A turma do terceirão, a gente tem um grupo do WhatsApp, sei lá, desde muito tempo. E às vezes fica, tipo, 6 meses, ninguém dá uma palavra. De repente alguém começa lá falando, contando as novidades. E aí eu convidei a galera do nosso terceirão pra essa live. Por quê? Porque o nosso professor, que foi nosso professor de filosofia, sociologia, foi nosso coordenador na época do ensino médio, foi meu professor de faculdade e tá passando por uma fase, assim, drástica, bombástica, incrível, posso dizer incrível, porque vocês sabem que eu acredito na métrica de que as pessoas que passam por desafios difíceis na vida são pessoas extraordinárias e fora da curva. Mas eu não posso fazer essa live sozinho, né? Eu tenho que aqui, obviamente, convidar o meu parceiro. Se vocês sabem que nós estamos no projeto, olha aqui, do Artificial Heart. Deixa eu afastar aqui para vocês verem. Olha e aqui, aí, galera? Artificial Heart no coração, Guilherme com as xicarazinhas, fazendo o nosso Saudade, merchan. ó. Já Feliz faça seu Natal. pedido pro Christmas. A gente tem a camisa do Artificial Heart no preto. Compre E ela a sua tem aqui, já, viu? ela tem aqui, ó, a frase clássica do Dostoiévski, que essa frase é extraordinária. Vamos dizer, né, Guilherme? Que frase, fila da mãe. Se algo Olha protege a essa sociedade, camisa, inclusive em nossos dias, esse algo é unicamente a lei de a Cristo. lei Amém? de Cristo, amém. Isso aí, Ó, mano. Olha essa aqui. Isso aqui Olha é o essa original, ó, Kézia. Olha o original. Isso aqui é o que eu li isso aqui com 17 anos. Esse aqui é o... Sério, velho? Essa aqui é a minha versão original que eu tenho. Afasta, Guilherme. Afasta, assim. Faz que nem eu, porque aí dá pro pessoal ver num sim. ângulo maior. Olha essa camisa, Aqui gente. tá melhor? Top. Top, Guilherme. Aqui. É o original. Para apoiar, né? Para apoiar esse material que vocês veem aqui, que vocês toda gostam. semana. Guilherme, tô fazendo aqui o nosso merchan. Olha essa camisa, gente. Olha essa camisa azul. Guilherme, eu sei que você gosta da preta, mas a azul, meu filho, é linda demais. Não, a azul é legal. A azul é linda. Ela é toda bem feita. A malha é muito boa. A gente tem ela no tamanho PMG. Você pode adquirir a sua e apoiar esse projeto. Se você que tem filhos, adolescentes, eu tô de pijama, Guilherme. Olha. Eu tô de pijama de Christmas, porque eu sou dessas. Não era pra mostrar, mas acabou mostrando. Guilherme, vamos aproveitar aqui o merchan da live? Vamos falar o seguinte. Vamos. Estamos no Christmas e estamos no Natal e você pode aproveitar para presentear o seu amado, a sua amada, o seu filho. E você que é uma família tradicional, cristã, que tem valores tradicionais, que gostaria que esses valores voltassem para a sociedade daquela época que você foi criado lá com sua mãe, com aqueles valores, sabe, de amor próximo, de respeito. Então, a gente está tentando resgatar esses valores, só que numa perspectiva mais contemporânea, para as novas gerações. Anime, graphic novel, história em quadrinho e mangá, Netflix, Apple TV, Amazon TV. E a gente está transformando esse conteúdo em um filme, que agora é um livro, que daqui a pouco eu boto a foto aqui para vocês. E em breve você vai poder estar assistindo esse conteúdo, desse material, escrito pelo Guilherme, que é o diretor artístico dessa produção, desse projeto.
É você poder assistir isso com a sua família. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui, tá, Guilherme? Pode falar. A galera, às vezes, não entende, assim, como é que pode participar. Como é que eles podem participar desse projeto? Como é que eles podem apoiar para que esse projeto, ele se torne um projeto relevante? Como é que eu posso doar? Vamos supor, eu tenho dinheiro e eu quero doar para esse projeto, Guilherme. Como é que eu faço para doar? Para eu poder apoiar esse projeto e transformar isso em um filme, para os meus filhos poderem assistir. Fala aí pra galera, enquanto eu vou mostrando aqui as camisas. Então, pessoal, se você realmente acredita nesse projeto, se você quer apoiar, né, a nossa iniciativa, você pode ir no nosso site, né, Kézia? Exatamente. Você vai no nosso site, você faz a sua doação, né, para apoiar esse projeto, essa iniciativa, para você, né, ser um colaborador com a gente nessa iniciativa, para ter, né, um entretenimento sadio que você goste, que a sua família goste, né, e que todos nós, né, possamos, né, realmente, né, nos divertirmos. Ainda mais nessa época, né, Kézia, que é uma época de festividades, que é o Natal, que é o Ano Novo. Então, por favor, apoie esse projeto e entre em contato aí com a Kézia, né? Kézia, acho que tem no Our Official Hearts tem o link, né? Tem o link que a pessoa pode fazer a doação. Tem o link da loja que ela pode comprar as xícaras, as garrafas, os bonés, as camisas, os hoodies. Ela pode fazer o pedido para ela poder comprar todo esse material e ainda dar de presente para as pessoas que você ama agora no Natal. Aproveita, o Natal e Ano Novo é o momento de dar presente. E é uma forma de você apoiar também esse projeto. Não adianta ficar só assistindo, você tem que... vamos pedir um favor para a galera, Guilherme? Sim. Se você gosta do nosso conteúdo e você quer ver jovens como nós compartilhando conteúdos assim aqui nas redes sociais, está cansado com essas fofocaiadas, esse mundo líquido, sem noção, gente compartilhando um monte de coisa boba. E rede social é só fofoca, só vida dos outros, só fulano que traiu não sei quem, ciclano que matou não sei quem. Compartilhe esse conteúdo de valor, porque o convidado de hoje, vamos já introduzir o convidado. O convidado de hoje é bombástico, tá? Eu já vou chamar ele, porque eu não gosto de fazer suspense. Olha, Guilherme, eu não aguento. Eu não aguento, a minha língua fica coçando. Eu já vou colocar aí o convidado, que ele vai ser bombástico, tá? A gente vai fazer uma coisa diferente nessa live, tá, Guilherme? Pode a pessoa fazer, que ficar agora do início até o fim, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai convidá-la para entrar na nossa live aqui com a gente, para ela poder interagir com a nossa pessoa. Olha isso, gente, olha isso. Deu ruim, calma aí que eu volto. Ele vai voltar, vai voltar. Ai, não, eu chamei a esposa dele, foi mal. Ai, foi mal, porque a esposa dele também, é muito... né? Ela é uma pessoa maravilhosa, eu adoro ela. A Marise, de mulher para mulher. Gente, apoie o nosso projeto, seja um doador. Outra coisa, a gente tem novidades vindo por aí. Tem coisas que a gente ainda está ajustando com a nossa equipe. Hoje, o Artificial Heart, nós temos em torno de 20 pessoas trabalhando com a gente. A gente tem um diretor de design, a gente tem um diretor artístico, que é o Guilherme, que também é escritor e revisor da obra. Diretor executivo de produção, que sou eu, que fico com a parte de business, de marketing, de divulgação, de campanhas. A gente tem os artistas, cara, para vocês terem ideia, já chamei, o cara que fez essa arte aqui, gente, isso aqui não é AI, tá? Só para vocês saberem, isso aqui não é AI. Isso aqui é feito à mão pelos mesmos artistas que fazem os filmes e desenhos da Marvel, pô. O artista que está trabalhando com a gente na nossa equipe, ele faz arte para Marvel. Então, desculpa, eu tô falando com sotaque. Marvel, a galera fala em português, né? Ele é o cara que faz para Marvel. Então, a gente tem aqui uma obra exclusiva. Eu já chamei, meu filho, tu tem que aceitar, macho. Faz o seguinte, ele não tá conseguindo entrar. Manda uma mensagem no WhatsApp aí pra ele, Guilherme. Eu já mandei o convite, ele tem que aceitar. Ou ele pode convidar a gente também, não tem problema. Ele pode convidar e a gente aceita. Nosso convidado de hoje, ele é muito especial. Ele foi seu professor, Guilherme? Foi professor de filosofia. Foi meu professor de filosofia também. Foi meu professor de filosofia, foi meu professor de sociologia. Ele foi meu coordenador. E ele foi meu professor na faculdade de tecnologias, de novas tecnologias. Você acredita? O cara é extraordinário, fora da curva. Com certeza. E eu tenho uma coisa aqui que eu sempre falo, Guilherme, às vezes as pessoas falam assim,
quando a gente passa por dificuldade, é tão difícil vencer. Só que eu tenho uma métrica na minha vida que você acredita, Guilherme, que eu acho que as dificuldades, elas vêm para nos modelar e nos fazer amadurecer? Tem algumas pessoas que estão assistindo aqui essa live, que são meus amigos de muitos anos, desde a época do ensino médio e tal, que a gente morou junto, e já passaram por muitas dificuldades, assim, emocionais, financeiras, anyway, de muitas formas. E eu falava para as pessoas assim, você vai vencer. Deus está apenas te modelando, porque Ele sabe que você é capaz de ir para o next level, para o próximo nível. E você sabe que uma dessas... Aí ela falou, eu não ia citar o nome, mas ela rasgou. E eu sempre coloquei a Monquinha, a Mônica Dexter, ela morou comigo no internato, e ela sempre falava, ela é uma menina assim extraordinária, velho, fora da curva. Ela tem uma mente brilhante, ela mestrada em educação, é uma garota extraordinária, artística, totalmente artística. E aí ela falava assim, eu não sei, amigo, o que está acontecendo comigo. Eu falava assim, cara, Deus está te preparando para o próximo nível. Cara, ela simplesmente pegou essa métrica para a vida dela, acreditou, e ela montou um ateliê para ela, Guilherme. Ela agora tem o próprio ateliê, sabe? Bacana, ela deixou de trabalhar para os outros, ela era professora universitária. Ela falou, cara, não vou mais nessa direção, vou ter o meu próprio negócio. Meteu as caras no começo todo, você sabe, quando a gente começa um negócio não é fácil. Meteu as caras e ela agora tem o próprio ateliê dela, tem os funcionários, velho, e tá brocando em Pernambuco, nordestina retada. Toma aí na cara da sociedade. Parabéns. Samba na cara da sociedade. Que hoje eu tô de pijama e vamos comemorar aqui, ó. Samba na cara da sociedade, porque o bicho tá pegando. Cadê o nosso convidado, Guilherme? Ele tá chegando, acho que ele tá criando aí uma expectativa. Ele tá criando aquele, né, aquela boca, aquele bolso. Quem é, gente? Quem é a pessoa que vai entrar? Já até coloquei nos stories. Ela tá dizendo aqui, chorei, você é inspiração, amiga, você é maravilhosa. Eu sempre acreditei no seu potencial, e não só no seu, mas de todo mundo que tá aqui, a galera que conviveu com a gente na época. Os IAENenses levantam a bandeira aí, eu quero ver a turma IAENense levantando a bandeira. Bota aí no chat, viu, quem estudou no IAEN, por favor. Coloca aí. Eu estudei no IAEN, eu sou IAENense, coloca aí no chat, porque eu quero ver quantos IAENenses vão assistir essa live. Compartilha aí, ajuda a gente a compartilhar com os IAENenses que você conhece. Você faz parte aí, todos os IAENenses de todas as épocas precisam assistir a live de hoje, porque essa live vai ser impactante. Agora, eu acho que eu vou fazer o seguinte, Guilherme, eu vou chamar a esposa dele, porque a esposa dele conseguiu entrar. Tá, vamos fazer com o IG da esposa dele, que fica mais fácil. Vamos sim. A esposa dele conseguiu entrar, não tem problema. E aí ela pega e passa o celular para ele. Isso. Cadê? Se você é um IAENense, se você tá chegando nessa live, coloca assim, eu sou IAENense, ou eu quero ser um IAENense. Quem sabe o que é IAENense, gente? Vou falar aqui, ó. IAENense, o William, meu filho, o William de Portugal, salve, meu filho! Manda um abraço para Portugal aí, Guilherme. Abraço aí, viu, Portugal? Os portugueses aí que estão nos assistindo. Estão sempre assistindo, o pessoal da Austrália também, nossos amigos de lá da Austrália. A gente tem o pessoal daqui de Chicago, a gente tem o pessoal de Nova York, que sempre está assistindo com a gente, Brasil, é óbvio, galera de Portugal, galera da Austrália, e vamos junto. Eternamente a Enense, daí tá falando aqui. Cara, quem lembra do nosso famoso Jeg Burger? Quem foi Enense e não comeu Jeg Burger não sabe, nunca saberá o que é ser um Enense de verdade. Com certeza. Olha, ela tá dizendo que tá inábil para entrar. Gente, será que a gente não vai conseguir? Guilherme, manda um WhatsApp para ele, pergunta o que é que tá acontecendo. Não, ele falou que ele não tem muita intimidade com o Instagram, entendeu? Ok. Então explica para ele, Guilherme, que ele só precisa aceitar. Eu tô mandando o convite, ele só aceita. E aí eu vou explicar aqui. Eu só vou botar no mute aqui para explicar. Beleza. Pode mutar aí. Pronto. E você vai fazendo mais assim o merchan enquanto a gente vai esperando. Aqui. Viu. Então, o que o Guilherme fez? O Guilherme, ele tinha um desejo muito... Ele chegou ali na época da pandemia, ele ficou um pouco assim, abalado de ver as pessoas tão depressivas, tão tristes. E aí ele pegou e ele se debruçava nos livros de Dostoiévski e ele falou assim, cara, eu vou criar uma nova perspectiva desses livros. Pegou o livro, Brothers Karamazovsky, Irmãos Karamazovsky, e fez uma releitura do livro e colocou o nome Artificial Heart. Só que o livro foi escrito, sei lá, há 120 anos atrás. Muito antigo esse livro.
E aí, ele deu uma roupagem nesse livro, que agora a gente chama de Artificial Heart, e a gente mudou os nomes dos personagens e tal, mas a história é a mesma. Ele transformou esse livro, Brothers Karamazov, em Artificial Heart, Corações Artificiais. Por quê? Porque nesse livro fala exatamente sobre o nosso drama humano. Quais são os nossos dramas humanos, gente? A gente vive numa sociedade líquida com valores trocados. As pessoas coisificam, eu lembro do Gondim, coisificam as pessoas e personificam as coisas, ou seja, dão mais valores. Isso dá um corte, Guilherme. Isso dá um corte, isso aí dá um corte. Cara, as pessoas dão valor que deveriam dar às coisas. Elas transformam as pessoas em coisas insignificantes e transformam as coisas com os valores que elas deveriam dar às pessoas. Elas não se importam de dar, vamos supor, $10 mil em uma bolsa da Louis Vuitton, mas ela paga uma miséria para alguém prestar um serviço para ela dentro da casa ou dentro de algum lugar. Então, os valores da nossa sociedade estão uma loucura, velho. As pessoas estão com a mente virada e o Guilherme, incomodado com isso, ele quis trazer para as novas gerações um olhar um pouco mais humano, um olhar um pouco mais voltado para Deus. Porque se a sociedade se afasta de Deus, cara, aí dá merda. Porque o ser humano vira o próprio Deus. E se eles viram o próprio Deus, então a gente tá solto numa sociedade efêmera. Deixa eu chamar ele aqui de novo, tá? Vamos ver se eu consigo. Ele tem que aceitar pelo celular, ele tem que abrir o Instagram dele pelo celular. Eu falei, ele já disse que ele já tá no celular, aí já tá entrando aí. Pode falar. Vai entrar agora. Gente, na verdade, a gente tinha combinado para criar esse suspense para vocês ficarem. Cadê? Drama foi todo cadê combinado. A pessoa? Vira. Vira a câmera para você. Você está com a câmera ao contrário. Calma, a gente estava tudo combinado. Tá melhor, entendeu? tá melhor. A gente criou esse suspense para deixar vocês emocionados, entendeu? Vou clarear aqui mais a minha. Pronto. Fala, meu filho, quanta honra! Chegou, gente. Desculpe a minha ignorância sobre o assunto. É que, na realidade, estava com o computador aberto, que a imagem fica melhor, mas tudo bem, mas não, eu ignorava que não se fazia live pelo computador. Eu via vocês, mas não conseguia. Faz. O Instagram que é chato. O YouTube faz, todas as plataformas a gente consegue fazer pelo computador. O Instagram é que é um chato mesmo. E a gente só consegue fazer a live pelo celular, infelizmente. Gente, quero dizer da alegria que eu tô de ver vocês juntos aqui. Que maravilha, isso é bom demais. A alegria é nossa, eu já quero aproveitar. Olha aqui a galera, só vai mandando aí, ó. Professor o pessoal mandando amor aí. Rafael Aquiles, professor Esmeralda, homem professor de Deus. Amado, meu Deus, que emoção. A Mônica tá emocionada de te ver. O pessoal tá a galera gosta, a galera gosta. Professor. Deixa eu então apresentar pra galera que não conhece. Professor Esmeraldo é um cara extraordinário, fora da curva, fora da bolha. Sempre teve uma mente assim, além do tempo, e ele sempre trouxe essa energia de viver para os alunos. Eu lembro que ele foi meu professor de no ensino médio, professor de filosofia, de sociologia, e aí ele depois virou nosso coordenador pedagógico. Depois que ele virou coordenador pedagógico, ele olhava para mim assim, acho que o senhor não vai lembrar disso, ele falava assim: um dia você ainda vai ser uma coordenadora, você tem perfil. Mas eu não quero isso para minha vida. Mas a maldição pegou, porque eu virei depois coordenadora. Eu acho que eu sou ruim de profecia, então. Gente, olha aí, a Dai falando, meu eterno amigo, professor, amo. Cara, esse professor é um dos professores mais amados de AN, eu posso dizer. Não teve um aluno iaenense da nossa época, Guilherme, que não tenha passado no crivo desse ser humano incrível, que modelou a gente no tipo de ser humano que nós nos tornaríamos. E deixa eu contar um episódio de uma aula de filosofia. Estava começando a introdução à filosofia, o pessoal assim, aí começar a trabalhar o conceito da filosofia, para poder trabalhar. Aí eu na besteira e fazia a pergunta do Guilherme. O Guilherme ensina a minha aula inteira. Eu falei, Guilherme, você acabou com a minha aula, rapaz. Agora vamos esmiuçar esse negócio devagarinho. Se bem que a filosofia...
Não, tem que uma a filosofia história, é. professor. Eu não sei se você... Assim, eu vou ser errado, viu, Kézia? Que eu sei que você quer... Go ahead. Não, Guilherme, go ahead. Não, foi naquela época do Enem, né? Tava tendo aquela reforma e tal, o Enem não era aquela novidade, né? Aí, assim, tinha um monte de aluno, né, perguntando assim, por que a gente tem que estudar de filosofia, não sei o quê. Isso não vai dar em nada no vestibular, no Enem, não sei o quê. Aí eu lembro que a matéria de filosofia era trabalho. Aí o pessoal, trabalho, o que isso tem a ver, né? Pra que a gente vai estudar isso? Aí 2 semanas depois, redação do Enem, qual é o assunto? Trabalho. Aí ele chegou na cara de todo mundo. Cadê vocês aí dizendo que não precisava disso? Pra vestibular? Cara, essa é uma das muitas experiências que a gente viveu. A gente teve a oportunidade de viver junto no IAN. Mas, professor, eu queria apresentar o seu currículo, porque eu tô falando aqui, mas assim, você é uma mente extraordinária. O que te motivou a ser alguém fora da curva? Porque eu lembro, eu era ainda uma adolescente. Não que você é velho, você é jovem, é que você começou muito cedo. Bondade sua, né? Verdade, sim. Você é muito jovem. Mas eu lembro que eu era uma adolescente, e eu lembro que você já tinha essa visão além da curva, fora da curva, assim, o que estava todo mundo pensando no padrão, dentro daquela bolha, você já fazia a gente enxergar que o mundo era grande, que a gente podia ir além, que a gente podia chegar mais longe. E aí, o que te motivou? Você tem uma natureza assim, inquieta? Ou o que te motivou? Teve alguém que te inspirou? Teve. Na realidade, ninguém se constrói sozinho. É ilusão achar que alguém se faz sozinho. Quando você vê alguém grande, não que eu seja grande, é vontade de vocês, mas quando você vê alguém que é referência, ele teve outros. Eu tive algumas referências positivas. Uma das minhas referências positivas foram os meus pais. Uma referência é minha mãe por ensinar a gostar. Minha mãe não teve estudos, estudou até a 4ª série, mas era uma leitora voraz. Uau. Quando a gente era pequeno, ela não nos deixava ver televisão. Viemos para a televisão do tio, que era pobre, mas ela falou, não, aqui não. Vendeu a televisão, mas ela não escrevia por livros. A minha mãe lia histórias para a gente à noite, né? E ela tinha a expertise de ler história. Eu lembro que ela estava na história, éramos 6. Quando você estava querendo saber o que ela falava, a gente ficava louco. Sempre ela enfiava o livro que a gente não achava para saber o que acontecia. Então ela ia contando assim, era uma novela lida, né? Claro. Ela nos nutria com livros da nossa faixa etária, desde pequenininhos. Os livros da igreja, que é a nossa idade, a gente sempre teve essa literatura. E também os outros de Grimm. Eu me lembro quando estava na adolescência, ela ainda, aliás, na infância, ela comprou os livros de uma escritora francesa chamada Condessa de Seguin, que era simplista, um bom diabetes, Memórias do Povo, sempre era muito engraçado e a gente lia. Na adolescência, eu lembro do primeiro romance mesmo que eu li, foi de Carlos Heitor Coni, Uma História de Amor. Uma história bem de adolescente, mas gostosa, tá? Sem muita coisa, mas uma história legal. Amor de adolescente naquela época, eu estava bem pegado. Mas assim, esse amor é também um livro que eu marcou, foi de Lucélia de Almeida, que é Como Aquela. Ô, professor, só um minuto, desculpa te interromper. Oi. A sua internet está oscilando. E aí a gente não está conseguindo ouvir direito a história. E a história está muito legal. Só que a gente não está conseguindo entender direito, porque está oscilando muito. Se alguém puder te ajudar. Eu vou ver se eu mudo para mais perto do roteador. Pode ser? Pode ser. Talvez melhore. Isso. Eu acho que... Enquanto ele está indo para perto do roteador,
Eu não sei se vocês sabem, mas aproveite aí a oportunidade para você aprender com essas histórias, porque a gente aprende muito com a história das pessoas, a história de superação das pessoas. O professor Esmeraldo está enfrentando um momento que daqui a pouco ele vai falar sobre isso, desafiador da vida dele, que não é necessariamente um momento ruim, porque como eu sempre digo aqui nos meus stories, nas minhas lives, às vezes as dificuldades vêm na nossa vida para fortalecer a nossa fé e nos levar para um nível maior. Porque a gente precisa, de repente, passar por alguns desafios, porque Deus quer levar a gente para um nível maior. E ele está passando por um desafio grande na vida dele, ele vai compartilhar daqui a pouco, tá? E eu já vou fazer daqui a pouco essa pergunta, porque ele já vai entrar nesse tema, mas eu queria que ele contasse a história dele, porque ele era um cara, quando era nosso professor, que ele falava assim, ele olhava para o aluno e ele tinha, Guilherme, a sensibilidade de dizer para o aluno, ele conseguia enxergar o que o aluno podia ser. Ele olhava para os meus colegas e falava assim, você vai ser um engenheiro. E engraçado, cara, que os caras da minha... E o cara virava, né? Se tornaram o que ele falava. Então ele tinha essa percepção de enxergar à frente. E ele está compartilhando, não sei se vocês conseguiram entender a história, ele estava dizendo que a mãe dele só fez até a 4ª série primária, mas que ela incentivava sempre ele e os irmãos a ler. Então, continua a história, professor, que eu acho que agora vai ficar melhor. Então, ele ensinava estimulava que a gente lesse. Então, a gente sempre leu muito. Isso nos ajudou bastante. Então, essa referência tá, ela sempre foi de outro. Meu pai, ele fugiu da escola antes de concluir a 1ª série, porque eu não sabia. Mas é a minha referência, embora eu tenha estudado alguma coisa, pouco, consigo ler em inglês, eu consigo falar espanhol e estudei 6 meses de alemão e tenha estudado alguma coisa, mas eu vejo nele a referência de sabedoria é do meu pai. Porque assim, ele tem um andar com o Senhor, faz toda a diferença na questão de as coisas. Então, as primeiras referências são essas. E bons professores. Agora, o meu jeito de ser, de dar com aluno, dar aula brincando, eu sempre aprender não precisa ser uma tortura. Há prazer em aprender também. Isso eu herdei do professor Messias Meira. Isso é só na sua percepção, tá? Porque eu nunca vi as pessoas transformarem a educação de uma forma tão leve como você fazia. Sim. Eu não sei, Guilherme agora está fazendo doutorado dele em Princeton. É a principal universidade aqui nos Estados Unidos. Business está para Harvard, Princeton está para todas as outras áreas. E o Guilherme sabe como é uma tortura. Até os americanos, eles torturam os alunos psicologicamente, emocionalmente. E você transformava a educação em algo leve pra gente. Eu não sei se essa foi a sua experiência, Guilherme, mas na minha experiência como aluna, cara, eu viajava. Eu fiz especialização em filosofia por causa de você, criatura. Mas olha só, é que essa questão, o mundo acadêmico é um mundo de muita vaidade. Isso é verdade. Então, às vezes, há cobranças que são desnecessárias, às vezes há cobranças que são de vaidade. Às vezes a pessoa chega para dar uma aula, ela dá uma aula que só ela entende, para dizer assim, eu sou o cara, eu sei, vocês são todos os vermes. Cara, qual é a utilidade prática disso? Igual o pessoal fala, filosofia. A minha ideia em trabalhar filosofia era descomplicar a filosofia. Aí porque tem a ideia errada aí que a filosofia é pelo menos assim, principalmente nas universidades, o pessoal na área de humana, o pessoal fuma uns baseados, aí não fala nada com nada, né? Fica muito doidão, aí não fala nada com nada, esse tava navegando a 50 km por hora, de repente faltou freio, quantas melancias sobraram? Aí outro lá responde, banana não tem caroço, é isso aí, meu. Fala sério. A filosofia é para dar sentido à vida. Né? É para dar sentido à vida.
Então, as pessoas complicam a filosofia. É lógico que ela é densa, ok? Uhum. Segundo René Carrigues, ela é perigosa. Perigosa porque ela tem questionamentos, mas não tem todas as respostas. Então, ela é perigosa. Então, ela deve ser tratada com cuidado e respeito. Mas ela também não é só para complicar. Então, assim, a minha maneira de ser, eu tenho referência. Eu tive também com os professores na faculdade, eu fui aluno ele deve saber, de Pedro Apolinário. Sim. Eu fui aluno do Paroski, fui aluno do Renato Gross, né? Da Heleninha, eu sei. Dos caras fora da curva. Aí foi te modelando, porque a gente é a cópia da excelência de um pouco de cada pessoa, né? Cara, eles vão deixando, né? Passando pra gente, arrancam os pedaços da gente e vão deixando alguma coisa e a gente vai nessa relação. Então, isso... Eu ficava pensando quando eu era aluno deles, e eu babava na aula do Valdemar Crespo. Aí eu falava assim, será que algum dia eu vou conseguir ser referência para alguém? Será que até porque eu, como aluno da graduação, era lá aquela coisa, né, assim, de CDF, estudioso. Eu gostava de ler, eu prestava atenção nas aulas, etc., mas não era aquele exemplo de dedicação. Hoje eu estava conversando com o marido, falando assim, os meninos são meio assim e tal. Eu falei, não é agora que diz, não, porque era formatura agora que diz. Eu falei, mas não é agora que diz. Eu vi muitos alunos, inclusive colegas que eram excelentes no ensino médio, e depois não se resolveram. E outros também que eram medianos ou até relatos, mas depois se emendaram e estão voando baixo aí, estão mandando ver. Então, eu sou muito mais, assim, esperançoso do indivíduo que lê a vida, antenado, ele gosta de se informar. Essa pessoa está muito mais, às vezes, mais preparada do que aquele CDF, ao que se diz as coisas. Então, como dizia na administração, tem que ler a gestalt, né? Sacar tudo de uma vez assim, essas pessoas vão embora. Às vezes se acham na vida e deslancham. Professor, o Guilherme tem algumas... A gente já queria entrar em um aspecto pessoal aqui, sinta vontade em responder ou não. O Guilherme vai introduzir essa parte. Eu só queria te dizer, na hora que você veio para a parte do roteador, que eu estava dizendo para a galera assim, ó, que eu tenho um mantra na minha vida, uma métrica, que é assim, que as dificuldades não são necessariamente ruins. Elas, na verdade, nos modelam para a gente ir para algum nível que Deus, ou quem... Aqui no meu Instagram tem gente que não é cristão. Muita gente que não é cristã. Então tem gente que acredita em Deus, tem gente que acredita no universo, tem gente que acredita em física quântica, desemera. Então, tem gente que acredita em tudo. Mas essas dificuldades, de alguma forma, ela nos molda para a gente ir para algum lugar melhor e para a gente dar um improvement, para a gente evoluir como ser humano. Guilherme vai entrar nesse aspecto aí mais pessoal e sinta-se à vontade em responder. Não, então, professor, a gente sabe que assim, você está passando um momento bem diferente, né, da sua vida, num período assim que foi assim, pelo menos até a última vez que a gente se encontrou aí, né, na Bahia, tem sido assim um período... Foi um privilégio, ele veio aqui, quer dizer, ele fez questão de vir para casa, tá? Isso é uma maravilha? Guilherme é um cara extraordinário. Não, mas o prazer foi todo meu. Mas então, professor, como é que essa sua experiência, né, com essa... Então você pode falar um pouco mais, né, mas com a doença, como é que isso moldou a maneira como você enxerga a vida? Como é que a sua fé, né, moldou a maneira que você enxerga essa doença e as suas prioridades, as pessoas que estão ao seu redor? O Guilherme, rapidinho, professor, o Guilherme falou, mas algumas pessoas podem ficar confusas. O professor Esmeralda está passando
como eu posso falar, professor? Está passando por um câncer? Explique melhor como é que a gente pode dar um nome a isso. Eu vou dar nome à criatura horrível. Olha só, a vida é um grande aprendizado. Certo? E outra, se a gente passar pela vida sem aprender, a gente simplesmente não vive, só existiu. Então, assim, mas nem tudo aquilo que a gente passa está dentro do planejado, dentro que alguma coisa seja realmente agradável. Eu estou passando por 2021. Tá oscilando, a gente não está conseguindo te entender. Vou mudar. Não, tá bom. Agora ficou bom, Agora ficou bom. Talvez tente tirar o fone. Ele tá com o fone, né, Kézia? De repente. Vê se tirar o fone se ajuda o som, fica melhor. Não, eu acho que não é o fone, eu acho que deve ser a internet mesmo. Porque dá pra estar dando pra ouvir bem. Tá. Tá escutando? Agora tá bom, perfeito, tá perfeito. Tá bom. Então, olha só. Em 2021, eu me vi com câncer. Eu estava fazendo o mestrado, fui trancar o mestrado por conta de uma situação familiar. Meu filho teve um problema de depressão, precisei cuidar dele. E depois eu tinha que terminar, eu fui... E lá eu um evento, vou contar rapidinho. Uma noite eu levantei para ir ao banheiro e tinha sangue na minha cueca. Ali no local onde fica o pênis, tinha sangue. Eu fui urinar, saiu um pouco de sangue. Mas depois não aconteceu mais nada. Quando eu voltei em casa, também apareceu sangue no esperma. E aí eu falei, vou ver o que é isso. Chegando lá, o médico falou que era... E não podia ser nada, não. Fez o exame específico de PSA. Tem um pouco alterado, mas ele fez o exame de toque e falou, olha, deve ter sido um vasinho, tal, não é nada sério, não. Só que isso em 2018. Em 2019, eu tinha que terminar. Só que eu entrei num quadro depressivo que não conseguia produzir. Um negócio difícil. Que eu tinha ainda meu filho convalescendo, eu fiquei ruim, tinha aulas e tinha que dar conta do último capítulo da dissertação, que é quando você cruza os dados da sua pesquisa, que é o referencial teórico, o capítulo mais importante que dá sentido. Eu estava com dificuldade de produção nisso aí. Mas com muito custo eu consegui produzir. E em 2020 eu apresentei, defendi o trabalho. Em fevereiro de 2020, minha mãe morre repentinamente. E em março começa o lockdown por conta do coronavírus. Então, nem em 2019, nem em 2020 eu fui ao médico. E no final de 2020 comecei a sentir alterações no meu corpo e eu achava que era algum tipo de infecção urinária. Resumindo, fui fazer uma investigação e descobri com câncer. Ao fazer uma avaliação mais profunda, descobriu que o câncer estava com... A palavra câncer já é feia, né? Está com câncer. Mas aí falou assim, olha, seu câncer está com metástase. Aí eu fiz um exame específico para saber o tamanho do problema. Um exame chamado PET scan, ou PET-CT, que algumas pessoas chamam assim. E isso mostrou que estava com metástase na bexiga, na vesícula seminal, dos ossos da bacia, em todos os ossos das pernas, da coluna cervical, dorsal, lombar, sacro-coxigiana, na clavícula externa, costelas, nos braços e nos linfonodos. Eu conversar com o médico qual era a minha chance de vida, tanto ele quanto a médica que começou a me tratar, isso fazer o médico só para saber da situação, ambos tiveram a mesma fala em dizer que, no meu caso, não se falava em cura, iam tentar me dar uma qualidadezinha de vida quanto vivesse. Essa foi a situação. Então, assim, a priori, isso é para deixar as pessoas chocadas, tal, etc. Eu me lembro que Marisa ficou chorosa. Eu falei, calma, não vou amanhã não, vai demorar uns dias ainda aí, né? Assim não.
né? Engraçado, eu acho que filosofia ajuda a gente a pensar as coisas, mas também a gente que é cristão, você faz uma interface entre a filosofia e a religião, e essas coisas acabam se complementando e ajudando você a pensar. Antes de ter envolvido com isso, de ter sabido dessa situação, eu já frequentava uma sala aqui, um movimento que tem aqui chamado Sala 57, um movimento espiritual de busca do Espírito Santo de manhã cedo e tal. Eu fiz isso antes de saber da doença. Quando a doença chegou, eu não me apavorei. Vocês têm uma ideia? Eu nunca perdi uma noite de sono sequer preocupado com isso. Não perdi. Perdi noite de sono, sim, com dor, né? Com dor, com enjoo do processo bioterápico, com algumas alterações do corpo, como sequelas, né? Vamos dizer assim, com efeitos colaterais da própria medicação. Isso aconteceu. Mas, assim, primeiro, quando ele perguntou assim, como é que foi enfrentar isso? Primeiro, como a gente aprende o processo de pensar, e a filosofia é para nos ensinar a pensar filosoficamente, é pensar com objetividade, pensar com aprendizado, a gente começa a ver que isso ressignifica a vida do indivíduo. Porque você vê que é o seguinte, que a vida é efêmera, você vê que muita coisa que às vezes a gente valoriza não tem tanto valor assim, e algumas coisas que às vezes a gente não dá tanta importância são que realmente faz sentido. Então, assim, família, amigos, a própria vida em si, isso ganha um significado totalmente diferente da iminência da morte. Quando você vê, como diz em espanhol, a laca cheirando aqui no cangote, você vê, então, você precisa pensar algumas coisas. E aí, assim, aquele velho ditado embora seja existencialista, do Carpe Diem, né? De aproveitar o dia. Aproveite o dia, só que você vai aproveitar o dia não na licenciosidade, existencialista, né? De chutar o balde, não, mas você vai aproveitar o dia. Eu falei com meu pai do céu o seguinte, olha, se o senhor me der uma sobrevida, eu vou pregar o evangelho, eu vou cantar que eu gosto. E aí, pra você ter ideia, eu tenho um quarteto. No meu quarteto, canta o pai do Fernandinho da Voz da Profecia, né? Daquele grandão. E nesse quarteto, o Tassis Iraídes, ele foi pastor da minha igreja aqui. Ele cantou conosco no meu quarteto, olha que cheio. O Tassis cantou no meu quarteto. Mas você tá muito segundo tenor. Você tá muito O Éder, que está lá agora cantando na Voz da Profecia, ele foi meu aluno e eu cantei em quarteto com ele aqui em IAN. Portanto, eu sou quase um arauto. Meu Deus! Aí você vai chegar e vai dizer assim, ó, para as novas gerações, tá vendo esse filme que você tá assistindo aí? Os produtores desse filme foram meus alunos. Isso aí é inspirado nas filosofias que eu incuti na cabeça deles. Essa foi boa. Professor, eu acho incrível a sua trajetória. O foco aqui, pessoal, não é a gente focar necessariamente no drama da vida humana, porque todo mundo enfrenta os seus dramas, mas nós aprendemos que cada drama que a gente enfrenta, inclusive o drama da vida do outro, nos ajuda a enxergar a vida com outros olhos, a dar mais valor no aqui e agora, a se projetar menos para o futuro, estar presente, estar com as pessoas que você realmente ama, cercado, olhar para eles, conviver com eles, dar valor às pequenas coisas. Porque às vezes a gente está se projetando para grandiosas coisas e as coisas que são simples, que realmente têm valor, a gente deixa passar, né? E eu aprendi com a tua história que, olha que legal, você dialoga com Deus e chega para Deus e fala assim, olha, se você me der aí uma oportunidade, eu quero jogar duro. Coloca Tassis aí para cantar comigo, coloca os caras aí, porque eu tenho muita coisa para ensinar para eles. Então, assim, brincadeiras à parte, a vida é efêmera.
mas ela tem sentido quando a gente está vinculado a uma fé que nos traz uma razão de viver. E eu acho que essa razão de viver é o que você tem encontrado, professor. Você concorda? Sim, olha só. A vida, quando a gente vai falar dessa razão de viver e tal, a gente se reporta tanto a filosofia quanto a teologia. Quando a gente vai lá para Aristóteles, quando ele trabalha a tal da teleologia, não é a teologia, mas a teleologia, ele fala sobre a questão do propósito da existência. Então é o seguinte, se você não tem, se a sua vida não tem propósito, não tem sentido, a sua vida é um tédio. Você levanta, come, vai trabalhar, volta, vai para o banheiro, põe para fora o que comeu, come de novo. Ela precisa ser carregada de significado. E uma coisa interessante que ele fala, nessa questão do sentido, é que a vida da gente, quando a gente deixa um legado, ela, embora a vida seja efêmera, porque nós vivemos o seguinte, tem um rabisco que eu escrevi sobre intervalos. Nesse intervalo fala de uma coisa, que a vida é um intervalo entre nada e o nada. Você não existe, é zero, não existe. Nada. Aí de repente aparece. E durante algum tempo você está, você vive, você curte uma existência e de repente você desaparece. Uau! Esse aparecer e desaparecer, ele pode ou não ter significado de acordo com aquilo que você atribui a essa existência. Aquilo que você agrega a essa existência. Tem pessoas que passam pela vida e não deixam nada. Mas onde você estudar filosofia, pode ser daqui a 1000 anos, se Jesus voltar, você vai falar em Sócrates, Platão, Aristóteles, Zenão, você vai falar em Kant. Por quê? Eles se perpetuam no legado que eles deixam. Então, quando você vê na filosofia, fala da questão que você precisa dar sentido à sua vida. Outra coisa que Aristóteles fala, eu gosto muito de Aristóteles, ele fala muito, é da eudaimonia. Não sei se você conhece esse termo, da eudaimonia. Felicidade. Da forma que o Clóvis de Barro fala dessa questão da eudaimonia. Segundo a eudaimonia, é quando você descobre o sentido da sua existência. E isso, quando você descobre o sentido da sua existência, a sua existência passa a ter prazer. Ela passa a fazer sentido e ter prazer. Então, quando a gente fala dessa coisa, que Aristóteles fala que você precisa, a questão teleológica de Aristóteles, e a eudaimonia, que ele fala assim, que precisa ter um sentido da vida e precisa ser com prazer, aí você vê que a sua vida pode ser feliz. E outra, não é uma mera felicidade, é uma coisa que, segundo ele, é um prazer, uma alegria que cabe em si. Eu me lembro do poeta, né? O amor não cabe em si. É até bonito, né? Não cabe em si, isso é indestravável. Então a pessoa é feliz porque ela descobriu para que ela está aqui. O Barro coloca assim, ó, o sapo sapeia, a vaca vaqueia, o cachorro carreia, e você faz o quê? Qual é o sentido da... Quando a gente vai para a Bíblia... Quando a gente vai para a Bíblia... Professor. Oi? Desculpa que cortou aí. E professor, assim, indo assim, talvez assim, para um ponto assim, um pouquinho mais pessoal, como é que é a sua fé de cristão, né? Como é que você acha que isso ajuda você a lidar com essa situação, né, de dor, de sofrimento, de uma maneira talvez diferente de alguém que talvez não tenha, né, Deus, que não acredite ou não tenha a esperança que você tem? E aí, Guilherme, eu achei muito importante essa sua pergunta, porque eu acho que o professor ele está enfrentando essa situação porque ele tem uma esperança de um pós,
Ele tem esperança de viver, tanto de viver como após esse mundão aqui. Ele sabe o que vai acontecer de acordo com as crenças dele. Mas essa sua pergunta é muito pertinente, porque o que você diria, professor, para uma pessoa que de repente não tem a tua crença, que não tem a tua filosofia de vida, como ela poderia enfrentar desafios como esses sem perder a esperança? Cara, isso aqui me lembra um pouco, né? Já que ele falou aí dos irmãos. Cara, os irmãos russos, né? Me lembra um pouco o diálogo lá do Ivan. Aí, ó. O diálogo do Ivan com o Alyosha lá, né? Com o irmão. É o seguinte, a vida tem sentido diferente dependendo de acordo com as suas crenças, como você falou. Eu trabalho lá na Anacon e vejo muitas pessoas lá acabrunhadas, sorumbáticas, macambúzias, né? Por conta da sua situação. Mas aí como a gente tem uma crença diferente, uma crença diferente, e a gente tem esperança, isso muda a gente. Até porque, como eu estava falando daquele negócio que a gente aparece, desaparece, todos vamos desaparecer. Se Jesus não volta dentro da nossa crença, todos vamos desaparecer. Daqui a 100 anos, pouquíssima gente vai estar em pé. Então, o processo de desaparecimento é um processo natural da vida enquanto vida. Então, assim, tem gente que olha isso com desespero, tem gente que olha como uma parte da vida. Agora, enquanto enfrenta o problema, o próprio problema vai ter o tamanho que eu der para ele. Uma coisa é o seguinte, eu tenho dificuldades. Eu posso escolher viver acabunhado dentro do quarto, chorando, só olhando para o problema, ou eu posso escolher viver quando eu tenho vida e fazer outras pessoas felizes. Então é o seguinte, isso faz diferença. A minha médica, ela fala assim, olha, você é uma incógnita. Esse dia ela chegou e falou assim, olha, eu não sei como você anda. Eu falei, não só ando não. Todos os dias eu nado 1 hora, 1h30. Eu falei para ela, eu vou fazer uma viagem, que eu vou lá para o EDES, que eu fui aluno do EDES, e meu pai foi funcionário lá. Fazia 43 anos que ele tinha ido lá. Eu falei, eu vou lá, porque é um encontro de ex-alunos, é aniversário do colégio. Dirigi mais de 2.500 quilômetros. O professor, fala para o pessoal que não faz parte do ciclo religioso, que segue a gente aqui, o que é o EDESA? O EDESA é um colégio de internato misto, que agora nem chama mais EDESA, chama-se CAES. Mas é lá no Espírito Santo, é um internato misto, igual aqui da FADBA, igual tem aí nos Estados Unidos, Shenandoah, lá em Loma Linda, tem outros colégios de regime internato, que as pessoas convivem, moram ali. Vão fazer a faculdade ou ensino médio e elas vão morar ali. O EDESA é um colégio de ensino médio, e quando nós fomos para lá, o colégio estava começando. Meu pai, pedreiro, foi até homenageado lá por ter sido o que construiu o colégio, até grande parte do colégio passou pelas mãos dele, como pedreiro e mestre de obra. Então, a gente foi para lá. Então, para uma pessoa que não tem esperança, aliás, que não tem uma religiosidade, porque, querendo ou não, há uma dimensão do ser humano que é uma dimensão espiritual, porque às vezes as pessoas não desenvolvem essa dimensão. E a dimensão espiritual traz para o indivíduo paz. Traz para o indivíduo paz. Essa dimensão espiritual, às vezes, a pessoa busca, não estou dizendo necessariamente na religião adventista do sétimo dia, como eu sou, mas tem pessoas que buscam essa paz no budismo, no Seixonoye, buscam no hinduísmo, buscam em outras religiões cristãs. Mas é uma dimensão que ela se conecta com o sagrado, né? E uma conexão com o sagrado, essa conexão pode ser feita de uma forma coletiva. Quando você vai na igreja, a religião é a parte coletiva dessa conexão com o sagrado. E tem a espiritualidade, que é a conexão pessoal.
Então, assim, uma pessoa que não tem as mesmas coisas, ela ajuda a buscar. E hoje existem estudos. Tem uma neurocientista brasileira muito interessante, uma doutora aí, ela faz estudos de neurociência, de como a espiritualidade interfere positivamente ou negativamente, pela ausência dela, na questão da cura e convalescência das pessoas. Então, eu considero que a pessoa deve buscar esse lado espiritual, uma conexão com o sagrado, uma conexão com Deus e tal. Isso ajuda. E outra, levar a vida de uma forma prazerosa e alegre, ter espírito de gratidão. A Bíblia fala uma coisa assim, olha, em tudo dai graça, lembra Tessalonicenses 5,18, se não me engano, em tudo dai graça. Não é dar graça por tudo, eu não vou agradecer a Deus porque eu tenho câncer. Imagina. Eu acho que nem era plano dele que eu tivesse isso. Eu não vou agradecer pelo câncer. Mas mesmo estando doente, eu tenho o coração agradecido a Deus. Até porque a própria doença me trouxe um aprendizado. Inclusive um aprendizado muito interessante que está me dando saúde no momento. Um aprendizado sobre uma dieta saudável, uma dieta crua com frutas, verduras e legumes crus e sementes. E isso me deu um aprendizado tão grande que eu estava falando para isso que eu acho que nunca mais, mesmo que cure 100%, que só pontuando para vocês, para a médica, que não tinha mais jeito, ela fica espantada. Porque os meus exames estão cada vez mais normais, próximos da normalidade. E ela ficou espantada com isso. Mas ela falou assim, olha, o seu espírito alegre. Ela falou assim, olha, você é diferente, você faz planos a longo prazo. Eu falei, doutor, eu não estou com pressa de ir. Tem que vou. Ô, professor, o pessoal que está entrando agora, eu só vou contextualizar. O professor Esmeraldo, ele foi nosso professor meio do Guilherme na nossa época de ensino médio, faculdade também. E ele está contando um pouco da trajetória dele como professor de filosofia, de sociologia, de tecnologia. E ele está enfrentando um momento agora, que é uma nova fase na vida dele, ele está enfrentando o câncer. E ele tem muita perspectiva de vida, e ele tem muita alegria de viver. E quem é o câncer para derrubar essa muralha de alegria? Então, você que está chegando aí agora, que está passando por alguma dificuldade emocional no seu relacionamento, pessoal, financeiramente, ouve essa história. Se conecta com essa história. Tira uma lição dessa história. Go, 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 go. Só uma pergunta, Kézia. Só para encerrar o assunto, né? Eu sei que você deve ter outras perguntas também que você quer fazer para o professor, mas assim, professor, eu fiquei pensando que você falou, né, que principalmente a sua fé, né, cristã, né, você falou que você é cristão adventista, ela te proporcionou esperança. E você poderia, talvez, assim, só para a gente meio que concluindo um pouco essa sessão, qual é essa esperança, né, que o cristianismo ele lhe proporciona, né, que o adventismo lhe proporciona, né? O que você espera, né? O que é essa esperança, né? Que talvez outras pessoas não tenham, né? E que faça elas reagir de uma maneira diferente da sua, né? Em comparação. Uma das coisas que o adventismo proporciona dentro do que a Bíblia nos coloca é uma passagem que fala que Deus colocou em nós o senso de eternidade. E que tudo que nós passamos aqui é por um breve período de tempo, porque o nosso olhar é plus ultra, ele vai para além. Ele vai para além dessa dimensão, desse ecossistema. Entendeu? Então a gente consegue olhar para adiante. Paulo fala lá em Coríntios o seguinte, que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem sequer subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então essa esperança, né? E para alguns que têm fé, certeza de uma vida, mesmo que essa vida se vá, porque Jesus diz assim, aquele que tem, Deus tem a vida, ainda que morra, viverá. Então isso acalenta a vida. Um outro aspecto também que ajuda
também enfrentar esse negócio é você desfocar, tirar o foco do problema. É o seguinte, quando me vi doente, eu fui aposentado compulsoriamente por conta do quadro dantesco que eu encontrava. Você tem ideia, 2021 praticamente eu fiquei um ano deitado, indo fazer tratamento de ambulância. Tem ideia como é que estava a situação. Não tinha autonomia para dirigir, para fazer nada. Só que daqui a pouco você fica ali pensando uma porção de coisas. Só que de repente agora ressurgiu algumas coisas que eu já tinha começado a fazer há muito tempo, que era escrever. Eu estou escrevendo, que coisa maravilhosa escrever. Publiquei um livrinho agora, agora dia 21, se Deus quiser, o livro que eu estou trabalhando com a Kesley vai ser publicado também. Olha aí! Já escrevi, porque eu estou fazendo uma trilogia, que é de literatura infantil, estou fazendo, vou até mostrar aqui vocês rapidinho. Mostra aí, pegar, pode fazer. vai lá pegar. Enquanto A isso, Bena Kézia, tá falando fala aí. aqui, Eu estou trabalhando aqui. Vamos marcar, Bena, para você entrar. Porque hoje Aqui é o livrinho. Mostra para o professor Esmeraldo. Mostra pra gente. Afasta um pouco assim da tela, ó. Quanto mais distante você fica assim, ó, mais distante, porque aí a gente consegue ver a capa direito. Pode chegar para trás. Isso. Deixa eu colocar off aqui os comentários, porque aí dá pra gente ver direito. Pronto, melhor. Criação. Uau, tá muito lindo. Ele é todo em poemas, para crianças. Bacana. Ele é todo em versos para criança, né? Começa assim, só pra você ver o iníciozinho aqui, olha. Quando tudo começou, nada daqui existia. A terra que hoje vemos era sem forma e vazia. Papai do céu resolveu, com seu amor que sem fim, criar o planeta Terra e um velho e lindo jardim. E aí vai, né? Logo no primeiro dia, sabe o que aconteceu? Deus disse, haja luz. E a luz apareceu. Eu vou contando a história da Bíblia, da criação, só que em forma de poemas. E a criança tem a oportunidade de memorizar. Isso é extraordinário. Eu tô dizendo, esse cara é fora da curva. Artista, nato. Eu quero fazer, naturalmente, as histórias que as crianças podem ouvir, porque existe um lado da Bíblia que é sangrento. Tem histórias lá que não dá para contar para criança, né? A história lá da prostituta que foi esquartejada na Filipinas. Não dá para fazer. É barril. Então, assim, esses livrinhos, 28 desses já estão escritos. Já terminei agora lá no livro de Levíticos. Vou entrar agora no livro de Números. Eu tô louco para escrever a história de Balaão, da mula que falava. E tanto jumento hoje falando. Vai fazer isso. Muito massa. Professor, eu queria te falar, agora que você entrou nessa parte de livros, isso. Eu queria te saber um pouco assim das suas projeções. Depois que o Guilherme te apresentou um pouco do nosso projeto, para você que está entrando agora na live e não sabe o que é o nosso projeto é esse aqui, eu estava explicando antes da live começar, que é o Artificial Heart, essa caneca aqui. Afasta mais, Guilherme, afasta, pode afastar. Quanto mais você afastar, pega melhor. Isso. Tá. Nós transformamos um livro de Dostoiévski extremamente denso, esse livro aqui, russo, Brothers Karamazovsky. Nós transformamos esse livro em um livro em história em quadrinho, HQ, anime, mangá, que estamos dialogando com os empresários americanos aqui, eu aqui em Chicago, Guilherme em Nova York, porque nós temos a intenção de transformar o livro... Como? O seu livro foi Guilherme, não foi? Guilherme é um artista, ele escreveu. Eu fico só com a parte de business, eu sou a diretora executiva do projeto, eu fico fazendo as negociações e os diálogos com os empresários. Oi? Quem escolheu a obra para o projeto foi o Guilherme? Foi o Guilherme, nasceu no coração dele, porque ele começou a ficar inquieto com como o ser humano estava se sentindo, né? Vazio, sem esperança. Fala um pouco, Guilherme, não vou falar. Não é aquela coisa, né, professor? Assim, a gente conversou um pouco, né, quando eu visitei o senhor, né? É tanta gente que tem tudo, mas vive a vida como se não tivesse nada. E aí você tem gente que teria tudo, né, para odiar o mundo, para odiar a vida, mas é feliz, né?
E é aquela coisa, eu acho que é um livro que a nossa sociedade precisa, uma mensagem que a nossa sociedade precisa, né? Pior do que viver contra Deus é viver sem Ele, né? Viver como se Ele não existe. Se entregar nesse vazio, nesse niilismo, nesse hedonismo que a nossa sociedade meio que prega, né? Esse narcisismo cultural que o nosso mundo prega. Então, assim, a gente fica muito lisonjeado, né? Eu sei que você até contactou a gente antes, né, da gente fazer essa live, parabenizando. Então, a gente agradece muito aí o seu amor, o seu carinho do projeto. E a gente espera, pelo menos, comunicar um pouco, né, dessa experiência de pessoas como você, que realmente lutaram com Deus, né, da maneira mais verdadeira possível. E eu acho que, assim, a experiência de um personagem, né, como Alyosha, dos irmãos Karamazov, diante de todos os ataques, né, do irmão ateu dele, né, o Ivan. E a gente queria trazer essa mensagem, essa história, né, para uma audiência, numa linguagem, né, bem contemporânea, bem bacana, com valor de entretenimento, mas que pudesse levar, ter um impacto cultural, né, que a gente acredita que a nossa sociedade precisa hoje. Professor, a gente começou a criar, só para eu fechar aqui, a gente começou a criar isso e a gente começou a dar uma roupagem para as novas gerações. Então, o nicho que a gente quer alcançar é a geração milênio, geração Z e geração alfa, que é uma geração que está cada vez mais líquida. Então, por isso que a gente traz essa perspectiva anime. E eu tô falando isso porque eu sei que você tem filhos adolescentes. Então, como é que você acha que essa obra impacta as próximas gerações? Tá, olha só. Eu achei interessante a obra. E essa obra tem a cara do cidadão aí. Dos irmãos. Primeiro, por quê? Como dizia, esqueci o nome do camarada, o dramaturgo. Não, Romano. Que tudo que diz respeito à humanidade, diz respeito a ele porque ele é humano. Então eu faço deles as minhas palavras. E essa obra, que embora escrita no século XIX, ela é muito atual. Porque ela trata dos dramas da humanidade. Quando a gente vê, engraçado que ela trata de personagens como o próprio o pai do Dmitri ali, né? O Frederico. Fyodor. Não, o velho, o cara. Na nossa obra ele vai se chamar. Pois é. A gente anglicizou, né? Pra ficar mais fácil a pessoa entender aqui. Mas, perdão, continua. Você falou o pai dos irmãos. Ele e o Dmitri estão para o negócio. Aí apresenta o outro que. Hã? Não, a gente não estava te ouvindo. Você falou do pai... Não, apresenta... falando um pouquinho, só rapidinho de alguns personagens assim. Aparece o Ivan, que é todo intelectual. Não, por exemplo, o pai e o Dmitri são muito, muito parecidos em termos de jeito de ser, só que o Dmitri tem um pouquinho mais de humanidade. O Ivan já é mais intelectual, é ateu, tem uma espiritualidade até meio esquisita, mas ele traça um pouco interessante com Alyosha lá, né? Mostra também o renegado, que é o filho bastardo lá, da mendiga e tal, que fica renegado e é recebido com o irmão daquele tudo. Mostra os dramas de uma sociedade interessante, mas ali... Não, sim, mas assim, ó, eu acho interessante o diálogo de Ivan com o irmão, onde traz as questões espirituais, confrontando com as questões filosóficas e ateias do indivíduo. Isso é bem interessante para poder discutir isso aqui. Sem falar que tem um capítulo lá que é demais.
que é O Grande Inquisidor. Faz muito tempo que eu li a obra. Eu acho que até vou lê-la de novo. Eu acho que estou precisando de relembrar algumas coisas. Fazer a releitura com o novo livro, Ari Pichelhart, Corações Artificiais, porque a gente vai estar publicando em português, japonês, espanhol e inglês. Então, você vai ter a oportunidade de fazer essa releitura numa versão mais contemporânea. Que massa! Será um prazer fazer isso. E assim... E, professor, conta pra gente, assim, quais são, talvez, assim, algumas semelhanças que você vê dos dramas, né, que esse livro apresenta com a nossa sociedade hoje, contemporânea? Cara, o que eu tô falando, o que trata de humanidade, trata da gente. Porque ele é um livro que, ao mesmo tempo que tem uma abordagem social, que ele trata dos dramas, começa um romance familiar, acaba terminando um romance policial, e ele é meio reticente no final, porque a gente, né, fica, parece que tá faltando alguma coisa, como se tivesse outro livro, mas o cara morreu logo depois da entrevista aí. É isso mesmo. Não terminou, né? Ele morreu sem terminar o livro. Dramas da vida social, mas ele é profundo na questão filosófica. Sim. Então ele aborda a questão filosófica, que são temas ontológicos, né? São temas ontológicos, são temas que trabalham também com a questão dos valores e também a questão espiritual que entra aí. Eu sei que o ateísmo de Ivan abre espaço para o niilismo de Nietzsche e um pouquinho do existencialismo de Schopenhauer. Então, dialoga com esse. Inclusive, quando faz uma análise da personalidade deles, o próprio Freud, em algumas de suas obras, fala da personalidade desse negócio. Então, é uma obra muito rica. Embora nem todo mundo seja 100% o autor, Dostoiévski, né? Nem todo mundo seja fã dele, mas uma grande parte das pessoas leem ele, inclusive fazem trabalhos de mestrado, doutorado Então, assim, eu quero parabenizar pelo tema, pela abrangência dos temas que ele trata. Eu acho que, ao ler aquilo lá, eu acho que nós mesmos, seres humanos, em algum momento da nossa vida, não sei você, porque você sempre foi tudo certinho, mas em algum momento da minha vida eu fui... Não, todo mundo. Entendeu? Teve um momento da minha vida que eu dei muito trabalho a vocês aí quando era ensino médio. Você foi um Ivan, né? Todo mundo já foi um Ivan, né? Não, sim, eu já fui com força também. Todo mundo quis mudar o mundo. Não, mas olha... Não, eu era um Damião. Pois é, mas olha só. Deixa eu colocar. Em algum momento, embora existam na sociedade esses perfis que a gente vê, um pai que abandona os filhos, que não cuida dos filhos, os filhos que se viram sozinhos, que são cuidados por parente, um filho que é bastardo, que não sei o quê, todos os problemas que existem isso. Em algum momento da nossa vida, a gente já se sentiu abandonado, a gente já se sentiu frustrado, já se sentiu meio ateu em relação às coisas de Deus. Sim. Na nossa busca existencial, a gente passa por esse negócio. E também a gente tem o conforto de encontrar a palavra do Eosha lá depois, que apresentam a questão espiritual. Engraçado, esse livro ele não trata do que é certo e errado, né? Ele não faz assim, se é certo e errado. Inclusive, trabalha lá a ideia assim, que se não existe Deus, tudo está permitido, a gente pode fazer o que bem quiser. Né? Então, traz pensamentos muito sérios e profundos sobre a própria existência, a existência de Deus, a participação de Deus na nossa vida e como a gente encara essas coisas todas. Eu tô louco para saber como é que vocês vão traduzir isso em linguagem. Não, irmão, aguarde. Aguarde. Cara, Não vou dar spoiler não, Guilherme, eu prometo. Mas assim, nós estamos dialogando com alguns empresários americanos e a gente tem recebido alguns convites do pessoal da produção da Netflix, de alguns streamings. Eles querem transformar o livro em uma série na Netflix ou em outro streaming. Eles têm interesse em transformar isso também em videogame para as próximas gerações, para a galera que curte game, porque os personagens são muito
familiar para esse tipo de universo, e a gente tem assim um universo de possibilidades para as próximas gerações. O nosso intuito é transformar algo que é relevante, que é real, que faz parte da nossa sociedade, em algo que impacte as próximas gerações, que as próximas gerações, a nova garotada que está chegando aí, ou que já é adolescente, que já é jovem, entenda que o mundo não gira em torno do umbigo deles. E a gente vê, o Guilherme fala muito isso aqui nas lives, que as gerações atuais, elas são muito narcisistas. Elas vivem em torno de si mesmas e elas anulam Deus de todas as maneiras. E que é impossível. Eu já fui um Damião na vida. E eu posso garantir que a vida sem Deus, ela é extremamente vazia e sem sentido. E as pessoas correm, ganham o mundo, conquistam o mundo e chegam à conclusão em uma parte da vida que não adiantou correr e perder a própria alma. Aquele cantor, saindo um pouco, mas voltando, aquele cantor famoso hispano, Guilherme, daquela música muito famosa, Despacito, que rodou o mundo. Bilhões Exato. Ele fez um vídeo semana passada, ele dizendo que aquele seria o último show dele e que ele iria servir ao Senhor Jesus Cristo porque ele tinha visto na Bíblia, ele não vem de família cristã, mas que alguém mostrou para ele na Bíblia que não adiantava ele ganhar o mundo como ele estava ganhando e perder a própria alma. Então, cada vez mais as pessoas estão chegando a essa conclusão. Então é isso. Ó, tem um filho ali chamando, continua. Não, peraí, Ismê, mas assim, antes da Kézia voltar, cara, o que eu acho, assim, fantástico, né, tipo assim, só pra gente encerrar um pouco essa discussão dos irmãos Karamazov, é que ele não, como é que eu digo? Ele não fala o que é certo, ele mostra, né, tipo assim, ele mostra. É tipo um experimento social. Como é que é uma pessoa que vive a vida sem Deus? Como é que é uma pessoa que vive a vida com Deus? Como é que é uma pessoa que vive a vida somente para satisfazer as suas necessidades biológicas, né? Então, para mim, assim, a genialidade da história é justamente mostrar onde esses caminhos levam, né? Então, assim, você não precisa fazer um tratado teológico, é simplesmente você observar como é que uma pessoa que tem Deus vive e onde essa pessoa vai chegar, olha só, comparado com um cara que não tem Deus, né? Eu achei muito interessante isso, pelo seguinte: nós vivemos, por exemplo, na igreja, vou usar aqui como igreja só para você entender o drama. Uhum. A mesma igreja que eu frequento, tem meu pai que tem 88 anos, tem os irmãos lá de 92, etc. Tem a galera da minha idade, que é aí na casa dos 50, 40, 50. Tem a galera da idade de vocês, 30. que é na fase dos 30. E tem uma galera, tinha aí de 20 para baixo, cara. Aí você vai para Wittgenstein, que estuda a questão da linguagem, você precisa falar do mesmo Deus, do mesmo princípio, dos mesmos valores, do mesmo céu, só que a linguagem que ele alcança não alcança o Sami, meu filho, não alcança o Vitor. A linguagem que alcança, às vezes, a mim, e não sou tão idoso, mas o fato de ter estudado, etc., assimila algumas coisas de uma outra forma, não consegue alcançar o meu pai, ele acha estranho. Então, há uma necessidade de falar dos mesmos princípios, das mesmas verdades, desenvolver os mesmos axiomas, né? Em outras instâncias, de outras gerações e com linguagens diferentes. Então, quando eu vi aquele, eu falei, Marisa, esse pessoal aí é demais, porque o projeto é exatamente de trabalhar essa linguagem adequada. Ou seja, você vai usar mangá, vai usar animação, essa forma de desenho, a forma de jogos, etc. Mas você vai estar trabalhando as mesmas verdades eternas que está trabalhando quando alguém que dá um estudo bíblico, por exemplo. Exato. Na mesma profundidade. E assim,
Porque o negócio da linguagem, você já deve ter estudado, Wittgenstein fala o problema do texto, do hipertexto, do intertexto, né? A intertextualidade, a questão de textos e contextos. Isso é muito interessante, porque às vezes o texto que estamos apresentando para as novas gerações que são midiáticas, não é um texto que é interessante, ele não consegue ler esse texto. Da mesma forma que às vezes seu pai não vai entender esse texto pós-moderno. Com certeza. Né? Então, mas assim, como a Bíblia mesmo fala que Deus fala com o ser humano de muitas formas e de muitas maneiras. Ele usou até uma jumenta. Ele não pode usar esse veículo. Porque tem uma outra coisa que tem aí, quando fala de texto. Você lê o texto quando o texto lhe é palatável, lhe é aprazível. Ok? Você lê o texto quando é aprazível. Quando você muda esse formato de apresentação textual, e quando eu falo texto, não é o texto necessariamente em linhas escritas. Porque tudo é texto. Isso aqui que a gente está fazendo é texto. Não é? Se a gente falar para as teorias da linguagem, dos teóricos da linguagem, vai ver que tudo é texto. Então, quando você apresenta um texto que é dentro do contexto que o indivíduo gosta, de um contexto que ele entende, de um contexto que ele interage, aí esse texto vai fazer sentido para ele. Claro. E aí o seguinte, uma das coisas que eu estava conversando com o Guilherme antes disso aqui, é que dentro desse trabalho, vocês vão fazer o trabalho com essa obra, mas entre as obras, seria muito interessante você fazer um trabalho com experiências de pessoas que realmente viveram, com experiências reais e que se deixaram transformar por isso que vocês estão apresentando. Por um Deus diferente. Não sei se vocês viram a experiência daquele Falcão Alegre. Sim. Já viram? Sim, a gente lembra, ele foi no Já viu? contar a experiência dele. Sim, a gente morava no N na época que ele foi aí. Sim. Já vi o testemunho dele, sim. Ele veio aqui. Quer dizer, aqui eu digo no IAN, né? Eu não tô mais no IAN. Ou UniIAN agora, né? Mudou o nome. A gente tem intenção, professor, também. Pois é, eu falei com o Guilherme. Desculpa. A gente tem intenção no volume 2. A gente tem intenção no volume 2 de trazer a continuação. Tá me ouvindo agora? Eu tô falando assim que a gente tem intenção de no volume 2, porque esse é o volume 1, né, que a gente traz essa abordagem, mas no volume 2 a gente quer fazer a continuação da história, trazendo o impacto das histórias reais, de pessoas reais, que vão estar mandando nos blogs, que vão estar mandando pra gente, compartilhando, mandando informações sobre a vida, sobre como a obra impactou, e a gente agregar a história dessas pessoas e transformá-las em personagens. Algo mais pra frente, a gente está agora trabalhando no volume 1, que vão ser... o volume 1 vai ser dividido... Tem alguns capítulos, mas quando transformado em série, vai ser 8 episódios, pelo menos, para ir para os streamings, para o pessoal poder assistir. E aí, no volume 2, a gente vai trazer as histórias reais dessas pessoas, dialogando com os personagens. É uma ideia, a gente ainda está amadurecendo. Vai em frente, Guilherme. Não, e só comentando em cima disso, né, Kézia? Eu acho, assim, as melhores obras que a gente vê obras que são feitas com amor, que é um fã que fez, sabe? Eu acho que Hollywood nunca fez uma readaptação. Quer dizer, eles fizeram uma que é muito ruim nos anos 50, mas eu acho que eles nunca conseguiram dar a devida honra que uma obra dessa merece, porque eles não gostam de religião, né? Então, assim, pra mim, essa obra tem que ser feita por gente que acredita, assim, que ama Deus, que acredita em Deus. Não que você tenha que... Assim, não que um ateu não possa fazer bem os irmãos Karamazov, mas eu acho que você tem uma dimensão muito religiosa nessa obra, que se você não fizer o esforço, até se você seja
se você não seja uma pessoa religiosa, mas você tem que fazer pelo menos um esforço para entender a mensagem religiosa que está por detrás dessa obra. Eu acho que é uma mensagem que, tipo assim, uma indústria como Hollywood, até mesmo como uma Disney, elas não vão querer fazer. E é tipo assim, você tem uma camisa que eu vi uma vez do Atlético Mineiro, e a camisa mais bonita que eu já vi do Atlético Mineiro. E foi uma camisa que foi feita por um torcedor do Atlético Mineiro, entendeu? Então, assim, uma grande empresa, ela não consegue reproduzir aquilo porque ela não tem o amor pelo Atlético Mineiro que como um fã do Atlético Mineiro exato. tem. E eu acho que é a mesma coisa, assim, com essa obra que a gente está fazendo, eu acho que é muito importante, né? Aí isso eu acho que aplica mais eu e você, é você expressar, assim, o amor de um fã, de alguém que leu esse livro pela primeira vez, né? Então, se você tiver aí, né, mande aí também depois, professor Esmeraldo. Você que está assistindo a gente aí, sua frase, né, favorita dos irmãos Karamazov. Sim, porque eu acho sim. que é uma oportunidade também, assim, da gente honrar, né, assim, um dos grandes clássicos da literatura, que infelizmente a gente não lê, assim, na escola, né? Não é um paradidático. Você tem tanta porcaria hoje que é paradidático de ensino médio, mas ninguém lê os irmãos Karamazov, né? Então, assim, eu sou do time mais Dostoiévski e menos Derrida, né? Um pouco mais de Dostoiévski. Sim, e menos levantou a Derrida. bandeira com força. Mas já tem os A dois, nossa né, live está completando 1h e quase 30 minutos. A gente provavelmente o Instagram vai cancelar ela a qualquer momento. Isso. Eu queria te pedir agora, esse é o último momento que a gente faz, que você deixasse a sua mensagem para as pessoas que assistiram, porque a gente também posta essa live para a galera que não consegue assistir pelo horário no YouTube, no TikTok, no Rumble. A gente consegue postar em todas as redes sociais para que as pessoas tenham oportunidade de assistir. Então, quais são as suas palavras de incentivo, de esperança para a galera que vai assistir nas plataformas todas? Se joguem. Tá bom, vou falar. Primeiro eu quero agradecer a vocês, né, pelo convite, me sentir assim, bem lisonjeado e um prazer enorme rever vocês. Se dependesse de mim, falava aqui 3, 4 horas, a gente ia falando o tempo todo, porque é muito bom estar com vocês. Segunda coisa que eu quero falar é o seguinte: problemas nós sempre vamos ter. E a vida é um gerenciar de problemas, ok? E a forma como a gente gerencia o problema é que vai fazer a diferença das coisas. Alguns buscam Deus para gerenciar seu problema. Outros buscam algum outro tipo de ajuda. Mas o fato é que a gente precisa gerenciar isso. E graças a Deus, tem gerenciado dessa forma. Então, assim, a vida segue. Enquanto você está vivo, segue e a gente deve trabalhar por isso. Eu costumo dizer o seguinte: enquanto tiver 99... se tiver 99% de chance de dar errado, tiver uma de dar certo, eu estou pegado nessa uma que vai dar certo. Entendeu? Eu estou... Tem 99% de chance de dar errado, eu tenho 1% de fé. Eu estou colado nessa fé que vai dar certo. Então, eu desejo a vocês que um pouco da minha experiência, eu quero só citar o seguinte: eu estou escrevendo o meu relato de experiência para depois publicar. Chama-se Dias de Sombra. Eu estou deixando para publicar. E se acontecer alguma coisa porventura eu tiver que descansar mais cedo, Marisa fica na obrigação de publicar depois a minha história do que aconteceu durante esse período. Digo isso pelo seguinte, porque a doença ela é muito traiçoeira. Esse tipo de doença é muito traiçoeira. Então, assim, daqui a pouco ela vem, né? E então eu vivo com essa possibilidade, mas eu vivo com outras possibilidades. Então, isso para mim não é o maior problema, não. Deixo para vocês assim, o meu abraço, o carinho de vocês. E a vida é uma festa. A vida é uma festa. E uma festa a gente comemora, a gente celebra. Então, leve a vida como uma festa, mas uma festa responsável, onde você celebre a vida. Eu sou um adepto do Carpe Diem,
onde você tem que viver a vida, aproveitar a vida da melhor forma possível. E essa melhor forma é com o Senhor. Então, esse é o meu legado. Eu estou dando meu testemunho como cristão, que a vida é uma festa, você pode viver, você pode aproveitar o máximo possível. Eu continuo rindo, tocando violão, cantando, voltei a pintar, gosto de pintar, né? Estou voltando a pintar, escrever. A vida é uma festa, e sorrir. Diz Charlie Chaplin que um dia que a pessoa não sorri é um dia desperdiçado. Então, vamos sorrir, gente, é festa, e vamos trabalhar nos projetos aí, para frente. Professor, que a gente... muito obrigado pela sua participação. Os alunos ficaram aqui, a Lua Farias, a Mônica. Só tem coração, né, Kelly? Muito coração. Muito a galera coração aqui e sem. Compartilhou, mandando mensagem. Você é extraordinário. Você impactou a minha vida. A galera escrevendo aqui. Agora, amanhã do K-pop, agora faz um coraçãozinho assim, ó. É verdade. Isso aqui foi um movimento lá nas asas que a galera, o K-pop inventou, aí viralizou do mundo. A galera tá mandando muito beijo, muito abraço, coração, dizendo que te ama, que você mudou a vida delas. E assim, eu acho que você tem algo extraordinário para impactar as próximas gerações. E, Guilherme, se você me autoriza, eu queria convidar o professor Esmeraldo para uma próxima live. Claro. Um pouco mais dessa experiência mais para frente e contando mais também sobre... Sinta-se à vontade de divulgar o nosso projeto para as pessoas, porque a gente precisa de algumas coisas. A gente precisa de oração, a gente precisa de apoio, a gente precisa de ofertas. Você pode entrar no site do Artificial Heart e fazer a sua doação, porque a gente encontrou alguns empresários americanos, mas a gente precisa ter o mínimo de recurso para transformar isso em um conteúdo viral. E a gente conta com o apoio de vocês, né? Vocês, nossos irmãos em fé, não necessariamente na mesma religião que a nossa, mas irmãos nesse mundão, compartilha esse conteúdo aí com as pessoas, porque ele é um conteúdo relevante que a gente tem feito com carinho para impactar as próximas gerações. Guilherme, suas últimas palavras para a gente encerrar. Não, professor, eu quero assim novamente agradecer você. Em primeiro lugar, né, eu estou muito feliz que você pode estar aqui com a gente, contando um pouco da sua história de vida. Eu acho assim, foram vários lances de sabedoria. E eu encorajo muito, né? Você que é o nosso telespectador, você que curte a marca do Artificial Heart, você que curte o nosso conteúdo para assistir essa live, porque é uma live que é muito legal ter com alguém, né, que tem experiência de vida que o senhor tem. E, novamente, parabenizar. E a gente aguarda, né, quando você tiver esse livro também, para poder lançar aqui na nossa plataforma. Claro. Porque a gente sabe que é algo assim que a gente vai ser muito... Vai ser um prazer, né, poder ler e promover aqui para o nosso público. Ele quer falar, Guilherme. Vocês têm uma professor. Negócio, como é que é? Nós temos nós temos o site. Pede pro Google. Nós temos o site escreve como se fala em português. A Artificial Heart. Heart é em inglês. Aqui escrito. Nós temos o site, a pessoa pode entrar no nosso site e lá tem a loja onde está sendo vendidas as camisas, as canecas, as garrafas, bonés, hoodies, casacos assim com capu, como o nosso. Que mais, Guilherme? Capas para celular, capas para cases para fones de ouvido. Então a pessoa pode participar tanto fazendo a doação como adquirindo um dos itens para poder apoiar o projeto. Nós estamos em todas as plataformas. E é o mesmo nome, Artificial Heart, que é Corações Artificiais. Nós estamos no TikTok, no Instagram, no YouTube, no Rumble. O que mais, Guilherme? Estou esquecendo de alguma? A gente tem... Cara, em breve a gente vai ter um Discord aí também. Sim. Então a gente está em tudo e você pode participar, compartilhar o nosso site. Entrar nós tentamos fazer um fanbase como o Chosen, onde as pessoas entram e podem fazer as suas doações, as suas ofertas. Em breve, se a gente continuar fazendo as lives no Instagram, vai liberar para a gente, para as pessoas poderem fazer as doações ao vivo aqui, porque tem que ter uma quantidade de horas para liberar esse recurso. Então, a gente já vai estar aí, a gente já está dialogando também aqui com o Instagram americano, porque do Brasil já é mais fácil conseguir isso, mas o Instagram aqui nos Estados Unidos é um pouco mais difícil,
mas eles estão liberando aí pra gente daqui a algumas lives mais o recurso da galera poder fazer as doações enquanto a gente estiver fazendo a live. Parabéns pela iniciativa. Vamos divulgar isso aí, galera. Quem está assistindo aí, divulgar, entrar, acessar, multiplicar, ser um multiplicador. Que é uma forma de ajudar bastante. Quem puder ajudar o Nidinho também, é bem-vindo. Claro, e quando o senhor fizer o lançamento, a gente já te convida para vir fazer o lançamento do livro aqui, para falar um pouco mais sobre como foi os desafios, como é que as pessoas fazem para poder adquirir. Nosso canal aqui está aberto para você poder fazer divulgação do seu material. Tá joia. Tá ótimo. Obrigado, querido. Boa noite a você que assistiu. Boa noite, viu, professor? O Guilherme, a galera falou assim, não, a live não pode acabar, mas é porque eu tenho 2 filhos aqui que eu preciso botar para dormir. Eu também, eu tenho que terminar aqui. Os estudos, o Guilherme não tem filho, mas tem o doutorado. Eu não falei. A minha tese, né, que é o meu filho, né, agora, por enquanto. Sim, então, boa noite a todos, obrigado. Toda terça-feira a gente está fazendo, na próxima terça tem uma live surpresa. Fique com a gente, não perca. Não perca, viu, gente? Bem especial. Então, verdade. Você não pode tão faltar. Especial quanto essa, mas a gente não pode falar nada por enquanto. Beijo, fiquem com Deus e boa noite. Beijão, viu, pessoal? Tchau, tchau. Abraço. A gente se vê aí semana que vem. Valeu.